a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, né? Que Ele nos dê uma boa manhã, Sua presença, com um aprendizado profundo a nosso respeito, para nós vencermos, né? Todas as barreiras que surgirem no nosso caminho. Eu convido a igreja a se colocar de pé para nós fazer uso dessa leitura da Bíblia, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, né? Versículo 8. Então, como cristão, nós devemos realmente conhecer a condição do mundo, como ele está, né? E o que ainda tem pela frente, para que nós não venhamos a nos desanimar ou entrar naquele espírito de combate, no intuito de consertar as coisas, melhorar as coisas, né? Porque nós sabemos muito bem, através das Escrituras, como cristão, conhecendo a mensagem que nós conhecemos, o profeta, né? Então não tem como consertar isso. Então diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Veja, tudo isso eu darei. Em outras palavras, é meu, eu te dou em troca disto, né? Mas o Senhor Jesus, ele, como diz o Mambando, ele não quis de graça. Ele preferiu pagar o preço. Então ele morreu pelo resgate do mundo, dos seus filhos, apesar de ter conquistado tudo, porém ainda não tomou posse dele. Então esse é o ponto-chave que nós temos que observar. Ele ainda não tomou posse. Ele tem toda a documentação, como diz o Mombrano na mensagem, a brecha, né, dos selos. Ele tem toda a documentação, como também na mensagem a união invisível da noiva, porém ele ainda não tomou de volta. Ele ainda está sendo usado por Satanás para completar o tempo. Aí então depois é que ele toma isso de volta, a começar com o milênio. Milênio já é a intervenção do reino milenial de Deus na terra, né? Findando então os 6.000 anos aí, terminando esse período que Satanás está usando a terra. Mas nós vamos orar. Querido Pai Celestial, neste momento eu venho dar graça ao Senhor por esta manhã maravilhosa. Ó Deus, o clima está bom, graças a Deus, e nós reunimos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Deus, nos dê da tua graça, coragem para cada um dos teus filhos, das tuas filhas, para desafiar, ó Deus, o espírito do mundo atual, Senhor, que influencia a vida de homens e mulheres, e levando a eles caminhar contrário à palavra do Senhor. Então, cada um de nós que professamos o cristianismo, temos que ser forte, ó Deus, corajoso, corajosa, para dizer não para Satanás, dizer não para as ofertas, não para aquilo que o mundo, ó Deus, está oferecendo. Dê-nos a tua graça, Pai, uma vez mais. Aqui também estão essas chaves, eu peço, abençoe, ó Deus. Aqui está representando, ó Deus, um automóvel, alguma coisa assim, que o Senhor abençoe. Nós entregamos nas tuas mãos, sob os teus cuidados, ó Pai. Certo que o Senhor, ó Deus, é aquele Deus de sempre, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoe, ó Deus, a vida do teu povo, no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Graças a Deus. Podemos assentar então? Deus abençoe o irmão que nos visita, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E antes de nós entrarmos na leitura
da mensagem da continuação, almas que estão em prisão agora. Então queremos trazer alguns comentários aqui, dentro dessa passagem bíblica, né? Todos nós sabemos que o mundo, ele está sob o controle de Satanás. A irmã Brana fala isso em várias mensagens, vocês conhecem. Então, Satanás tem o controle do mundo. Na mensagem da revelação de Jesus Cristo, que está dentro das eras, o irmão Brana chegou a dizer que ele não é o rei do mundo. Jesus é o rei dos santos. Então, o único lugar que ele está reinando hoje é no coração dos eleitos. Então, quando é eleito, por isso que o eleito não tem dificuldade de obedecer às ordens. Creio que não deve ser uma dificuldade para as irmãs, como filha, em manter seus cabelos, como Deus te deu, né? E vestuário e tudo, não deve ser uma dificuldade, né? Porque Jesus Cristo reina no seu coração. Essas ordens vêm dele para você. Como homem também, não ter dificuldade, porque Jesus Cristo reina em nossos corações. Porém, no mundo, ele não está reinando no mundo, né? Então, nós temos escrito, registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Vejam bem, o Deus deste século. Outro sermão, o profeta diz, a pessoa adorada, o ser adorado hoje é Satanás. Ele está sendo adorado hoje. Então tem havido essa inversão de valores, onde toda a humanidade que sobrevive pela misericórdia de Deus, né, pelo favor de Deus, que sustenta todos com oxigênio, com ar que respiramos, com chuva e água para todos, esse às vezes fica de lado, fica ali como Simão deixou lá no Evangelho de Lucas, sem se importar com ele, né? Ele ficou ali. E Satanás recebe toda a glória e honra do mundo, né? Das pessoas. João, falando, ele diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Então, todo mundo está no maligno. Estão observando? E em São João, capítulo 14, versículo 30, Jesus disse assim, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Então está aí, o mundo chegando à sua condição final. Faltando, nós não sabemos qual a gota que está faltando para a taça da iniquidade transbordar. Mas ela vai encher uma hora. Então Deus não está preocupado com a condição do mundo, em que às vezes nós nos preocupamos, as famílias se preocupam. Deus não está preocupado. E é o único que poderia dar um basta em tudo, seria Deus. Mas você vê como vai a invasão, esse problema das drogas. Veja, das drogas e tudo isto. Quer dizer, Deus não está preocupado com isso, e solucionar essa condição. A preocupação de Deus é os seus eleitos. Então gira em torno, você vê, gira em torno. Enquanto eles, os homens,
subentende assim. Eles querem eliminar algo, combater algo que se julga maligno, destrutivo, e, no entanto, luta para liberar outras coisas que seriam um mal pior ainda. Pior. Legalizar, quer dizer, veja uma coisa, eles querem eliminar, porque entende que é apenas um mal físico, destruição, e luta para liberar outras coisas. Que é o ponto crucial de ter trazido o mundo na condição que está. Mas, felizmente, é a condição do mundo. O mundo no qual nós estamos vivendo. Vejam bem, dias de Noé, dias de Ló. A família, eu estava falando de Ponta Porã, a família é uma instituição divina, instituída por Deus. O casamento, ele é santo, é uma instituição de Deus, mas o casamento de homem e mulher. Esta é a instituição divina, instituída por Deus. Agora, essa modernização, essa nova instituição que se quer implantar, a instituição de casamento de homem com homem, ou mulher com mulher, então essa é uma instituição do homem, já não é mais de Deus. E Deus não está importando com isto. De uma vez que Deus deu ao homem o livre-arbítrio para ele decidir, escolher, então Deus não está evitando. Deus não está preocupado com o que pensa as famílias de bens, disso, daquilo, aquilo outro. Isso são coisas que seria tempo perdido, resistir, combater, não adianta, isso aí é tempo perdido. E, vamos dizer assim, se fala alguma coisa, tem que se falar dentro de um conhecimento de Deus, para conscientização, e para que amanhã não se dizem, nunca ouvimos. Nunca ouvimos. Se eu soubesse, teria mudado. Se eu soubesse. Então, a Atalaia, ele tem a comissão de dar o aviso. Só isso, avisar. Essa foi a ordem de Deus para os profetas. Vai e avisa. Avisa eles. Fala. Só isso. Passou disso, é com cada um. Cada um. Do mundo, né? Então Deus não está. O único que poderia barrar tudo isto seria Deus. Mas se Deus não está preocupado, interessado em consertar isso, porque não é tempo. Deus trabalha dentro do tempo, Ele tem o tempo para todas as coisas. Então o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo. Então, tomando conhecimento, veja, das coisas, porque não tem jeito. As pessoas sabem. Você veja, nós pouco estava falando ontem em Ponta Porã, essa reportagem, então saiu aí na televisão, jornal, tudo aí. Você vê, desse um homem aí assim, na Holanda, não sei aonde, já tem mais de 100 filhos no mundo. Então, aí foi convidado para vir para o Brasil. Convite de alguns casais de mulheres, para ver se consegue ter filho. Ah, mas elas não estão casadas. Mas aí tem que lançar a mão na cor original de Deus. Porque não tem como sair fora disso.
A vida é só isso, a vida está só no original. O homem até pode hibridizar isto, mas sem esta vida, ele não tem como fazer nada. Pode perverter a própria vida, mas eles precisam da vida para fazer alguma coisa. Veja, então, aí não gosta e tudo, mas é a Bíblia. Então isso vem da onde? Aí vamos ver aqui, porque há muitas coisas ligadas dentro de cada ponto da Bíblia. E o profeta disse assim: Gênesis é o livro semente. Gênesis é o livro semente. Então tudo que nós vemos no mundo hoje, ele já começou lá em Gênesis. Por esta razão que Salomão diz que não tem nada novo debaixo do céu. Não tem. Nada novo. Ele diz: o que é já foi, já houve nas eras passadas, e assim por diante. Mas veja, nós encontramos em Gênesis capítulo 19, versículos 5 ou 8, quando Sodoma passou por aquela inspeção, os anjos desceram lá para inspecionar, ver como que estava, porque era aquilo mesmo. Se era aquilo mesmo, chegou aquele clamor no céu da cidade, a condição de Sodoma, então Deus mandou 2 anjos lá. 2 anjos. Então diz a Bíblia assim para nós: e chamaram a Ló, e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Chegaram na casa de Ló. Então, o pessoal da cidade, todo mundo, veja, reuniram lá. Deixa eu ler o versículo 4. Veja, um pouco antes você vai ver que reuniram todo mundo para ir lá na casa de Ló. E mandaram pedir aqueles varões, aqueles anjos que estavam lá. E disseram: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traz-os para fora a nós, para que o conheçamos. Então esse conhecer, essa expressão de conhecer registrada aqui, é o mesmo conhecer de Gênesis 4, versículo 1. É o mesmo conhecer de Gênesis 4, versículo 1. Diz a Bíblia: e conheceu Adão, Eva, sua mulher, e ela concebeu. É o mesmo conhecer. Porque seguido você entende. Então saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Aí Ló chegou ao ponto, conhecendo o espírito que operava naquelas pessoas, ele chegou ao ponto de oferecer 2 filhas virgens que ele tinha, não tinha conhecido varão, moças limpas, em troca dos 2 homens, para você ter base. Eles recusaram. O que eles queriam era o homem. Eles recusaram. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora-los trarei, fareis delas como bem for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Então eles revoltaram, tentaram arrombar a porta da casa de Ló, mas Ló conseguiu, os anjos conseguiram puxar Ló para dentro e fechar a porta e cegar aquelas pessoas para que não encontrasse a porta. Então ficou comprovada a averiguação deles, o propósito pelos quais eles tinham ido lá. Para que mais? Nós já temos tido o nosso trabalho confirmado, com êxito, 100%, é isto mesmo, e quem sabe um pouco mais do que havia chegado ao céu. Então, a partir desse momento, foi liberado, então, o fogo para varrer Sodoma. Vejam bem,
Então é a Escritura, é a Bíblia Sagrada. Agora, aí seguindo lá para Romanos, capítulo 1, nós vamos encontrar, a partir do versículo 24, Romanos capítulo 1, Paulo mostra isto. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e à imundície, para desonrar os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Lógico que tem que vencer. Se nasce, se é uma deficiência, se é alguma coisa, porque parte é deficiência, às vezes da própria natureza. Se nós temos que compreender certas coisas, que temos pessoas assim hoje, que têm certas dificuldades, crentes na mensagem, mas eles resistem à tentação, porque não é só tais pessoas, como qualquer pessoa normal, ele tem que resistir à tentação. Um homem normal, se ele é tentado por mulher, ele tem que vencer aquilo. A mulher, no seu estado natural, se é tentada por homem, tem que vencer aquilo. E não dá vazão aos seus desejos, às tentações, e assim, da mesma forma o homem. Que às vezes tem isso e é tentado. Porque já pensou se todo mundo fosse dar vazão às suas tentações, saciar os seus desejos, os seus prazeres, dando vazão à tentação? O que está acontecendo no mundo, mesmo no sentido natural. Pois que o profeta chegou a dizer que era muito difícil na América encontrar uma moça virgem na escola. Chegou a dizer que era como encontrar uma agulha num palheiro. Na América, diz o profeta. Era muito difícil. Por causa da maneira desenfreada. As pessoas não têm mais força para vencer. Se entregam aos seus desejos, suas paixões. E é só isso. Agora, então cada um é senhor de si. E cada pessoa tem uma alma. Uma alma. Então, esse homem tem condição de vencer isso? Ele tem que vencer isso. Veja, tanto o homem, se nasce com isso, se é uma deficiência, se é uma perversão, não sei. Se há mais, tem que vencer aquilo. Como a mulher também, que se pende para esse lado, ainda que sofra essa influência, esse desejo, mas ela tem que vencer aquilo. E se tiver Deus na vida, vence. Vence. Só tem que ter Deus na vida para vencer estas coisas e permanecer firmado nessa rocha, nesta palavra. Então, São Lucas capítulo 17, Jesus mostra, não só nessa área, nesse campo, mas em todos os campos da vida. Agora, é bom refrisar, repetir novamente, não é preocupação de Deus consertar estas coisas. Deus está preocupado com o seu povo. Consertar o mundo, direitar o mundo de toda essa criminalidade, e cada dia surge. Veja esse Estado Islâmico aí, povo aí mais do Oriente, querendo
mundo árabes e tudo aí, querendo criar um Estado. Quantas pessoas já morreu, gente, nisto aí? São chacina completa. Agora mesmo, esses dias eu vi uma reportagem, parece que foi matado mais de 200. Eles chegam, invadem a cidade e matam todo mundo. Agora, Deus está nisto? Deus é ordem de Deus? O que é isto? Mas são consequências. Então vamos combater isto, porque achamos que isto é errado. Mas vamos liberar isto, porque achamos que isto é certo. Então, certo é aquilo que a palavra de Deus fala que está certo. E errado é aquilo que a palavra de Deus fala que está errado. Porque há muitas coisas que eu posso achar que está errada, e elas não estão, porque a palavra de Deus não diz que ela é errada. Isso foi onde o profeta Mambrana respeitou a palavra de Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então as pessoas vinham e perguntavam para ele, e isso, irmão Brando? Ele dizia, eu não tenho Bíblia para provar isso, dizer que isso está errado. Para mim falar que uma coisa está errada, eu tenho que ter a palavra de Deus para falar que aquilo está errado. Porque se eu não tenho a palavra de Deus, eu até posso, dentro de um bom sentido, fazer como Paulo, né? Dar o meu parecer, mas não dizer que está errado. Então a religião é isto. Por que nós estamos com esse monte de religião no mundo, ou de igreja no mundo? Cada um defende um ponto de vista dele. E toda doutrina se baseia, apesar de estar com a Bíblia, mas se baseia nisto, em ponto que o homem achou que estava errado. Esse está errado, está certo. Então ele pega, é o ponto de partida dele. Ponto de partida, e dali funda um sistema e implanta. Veja, fazendo uso das demais partes da Escritura. Mas está errado é aquilo que a palavra de Deus diz que está errado. Então, o mundo está nas mãos de Satanás, ele é o príncipe deste mundo, vamos guardar isso. Jesus não está reinando no mundo, ele não é o rei do mundo, ele é o rei dos santos, só isto, está reinando, e ele não está preocupado com a condição do mundo, com a falta de chuva ali, com a falta de chuva lá, água acabando ali, e água acabando lá. Deus não está preocupado com isso. Porque Deus não tem motivo para ficar preocupado com as coisas, porque Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele quiser, dentro de uma hora, Ele pode fazer inundar todo aquele reservatório lá em São Paulo, Ele pode reverdecer todo o Nordeste, Ele pode, mas Ele não está preocupado com isso. Não. E as coisas estão acontecendo como a Bíblia determina. Então nós nos preocupamos com isso, preocupamos com aquilo, mas às vezes somos nós, e às vezes nem Deus está preocupado. Então as pessoas chegavam para o irmão Brana, e Billy principalmente, seu filho, que estava mais próximo dele, e queria saber muitas coisas, e isto, parece que o irmão Brana não estava preocupado. Aquele administrador chegou para ele e disse, irmão Brana, vamos ter que fazer uma pressão e pedir dinheiro para o povo, porque olha, nós estamos com a dívida de tanto aí, irmão Brana, preocupado. Irmão Brana, né, parece que nem estava ligando para aquilo. Ele disse, não faça isso. Ele disse, mas o senhor tem esse dinheiro em caixa, irmão Brana? Eu disse, não. Mas o senhor não está preocupado? Não, mano. Por quê? Porque essa obra não é minha. Vou preocupar com coisa que não é minha? Essa obra é de Deus. Então quem tem que preocupar com ela é Deus. E quando chegou na hora, Deus proveu tudo. Chegou no dia do vencimento lá de pagar, estava o dinheiro lá. Então Deus é esse Deus. Aí você sabe, quando naquela reunião, quando o irmão Branco estava ali, Deus sabia, Deus tinha o caminho, tinha. A dívida era grande, tantos dólares, ou $1.000, e não temos.
Mas acontece que Deus já sabia, Deus já tinha provido aquilo. Às vezes nós estamos pensando, Deus já proveu aquilo há tempo. Aquilo só vai chegar na hora de estar lá. Mas estava a caminho, porque aquelas duas moças que estavam vindo, veja, uma irmã trazendo a outra, ia para uma certa cidade, para uma internação, internar a irmã numa clínica de sanatório, tratamento. E ela passando por aquela cidade onde o irmão Branco estava com aquela campanha, ela se obrigou a ficar ali, quem sabe fazer alguma conexão, ou pegar o ônibus, o avião para outra cidade, não sei porquê, mas ela teve que ficar no hotel ali. E alguém lhe falou da campanha. Ele convidou e ela foi com a sua irmã. E Deus libertou a moça lá na reunião. E ela, como gratidão, pegou o dinheiro que ela ia gastar e encheu um cheque e lançou na salva, na oferta, com o valor que eles precisavam. Deus já tinha provido aquilo. Então esse é o nosso Deus. Então, a coisa que somos nós. Então, quando você vai orar, você diz: Senhor, sou eu apenas que estou preocupada com isso, ou o Senhor também está? É uma preocupação do Senhor? Porque se não for uma preocupação do Senhor, eu também não vou me preocupar, porque não vai adiantar, não vai ter solução. Não vai ter solução. Porque se Deus não estiver preocupado com isso, Deus não está nem importando com isso, não vai resolver isso. Agora, é lógico que tudo que está ligado ao povo de Deus é a preocupação de Deus, é o povo dele, né? É cuidar do seu povo, é preparar o seu povo. Por isso que Filipenses 1, versículo 6, é uma Bíblia, vamos dizer, vigente para cada momento para nós lermos: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então ele está aperfeiçoando todos os dias essa obra. Ele está aperfeiçoando. Então na hora certa, Deus faz a obra. Então nós temos que ter confiança. Esta obra é de Deus. Essa obra é de Deus. Entendeu? Então, lógico, você vê coisa, você quer preocupar, você tem que pedir: Senhor, não me deixe preocupar com isso, né? Preocupar com isso. Por quê? Porque enquanto não vai haver a hora para cada coisa. Então, pregar a palavra. Eu não tenho que preocupar em consertar as pessoas, eu não tenho que preocupar aonde está a semente eleita, eu não tenho que me preocupar se vai cair em boa terra, onde vai cair a semente que eu vou lançar. Porque às vezes a preocupação do pregador é essa: mas será que vai compensar? Eu vou lançar essa semente, será que ela vai cair? Aonde ela vai cair? Então eu não devo me preocupar com isso. Se essa semente vai cair na beira do caminho, vai cair no meio de pedregais, vai cair, cabe a mim. Eu tenho que semear a semente. Então, irmão Branco diz: pregar a palavra é um dever nosso, é assunto nosso. Agora, cuidar da semente eleita, isso é assunto de Deus. Não é nosso, não é meu. Cuidar da semente eleita, isso é assunto de Deus. Agora, vamos já para pregar a palavra. E Deus se encarrega de pegar essa palavra e levar ao coração dos eleitos. Dos eleitos. Gente, a gente ouve tantos testemunhos de coisas, de como aconteceu, de como Deus encontrou certas pessoas, de como elas conheceram a mensagem. Você fica abismado da forma como aquilo chegou a elas. Fica abismado. São Paulo, mesmo uma vez, um irmão correndo uma tempestade, um temporal que surgiu rapidamente assim, ele trabalhava no correio, e ele saiu correndo, e o vento fez um redemoinho, e os irmãos tinham distribuído folheto, e o povo jogou fora. Sabe o que você distribui? Lembra aí que nós fazíamos no cemitério por aí, quando chegar, se encontrar na estrada, folheto jogado, né? Eles jogam fora, e numa daquela o vento levantou aquele redemoinho, e pegou um folheto daquele,
tocou direto no rosto dele, pá, tapou a visão dele. A tendência normal seria pegar aquilo, tirar e jogar fora. Mas ele pegou aquilo e colocou no bolso, sem saber o que era, correndo. Quando chegou na casa, foi ler. Pegou, mas para que eu guardei isso, né? Vai ler. Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Vai na Bíblia, está lá. Olha o irmão na igreja. Como que a mensagem chegou a você? Como que você conheceu isto? De uma forma, às vezes, mas conheceu. Então, cada um teve uma forma de conhecer. Veja, o povo de Samaria, veja, ficou sabendo do Messias através de uma pessoa que talvez nem gostava. Nem gostava. Mas ela chegou falando: vem de ver de um homem que contou toda a minha vida, ele é o Messias, ele é o profeta. E eles vieram, porque a mulher falou, ele falou isso, tudo da minha vida ele falou. Então eles vieram e creram em Jesus. Não, se ele falou isso, então ele é um homem de Deus mesmo, se ele falou isso. E creram porque a mulher falou. Mas aí Jesus foi lá, fez uma visita para eles, fez milagres e maravilhas e tudo. Aí é aquilo que Jó 42:5, né? Com o nosso ouvido nós havíamos ouvido falar, mas agora nós vimos. Então eles disseram assim, ó, antes nós cremos nele porque você falou, mas agora não é mais porque você falou, agora é porque nós mesmos temos visto. Lembra-se, estes 7 picos, vamos para a leitura agora, 312, né, nós paramos aqui. Em cima, eles poderiam lhes dizer esta: não há um outro pico além desse, está sobre a divisa continental, vai bem para dentro do deserto ali em diante. A eternidade entra 7 picos bem na divisa continental. Isto está exatamente entre o bem e o mal. E no fim disto, a terceira puxada foi a última puxada da cordilheira. Isto mesmo, veio muito bem. Noé entrou, então depois de 7 dias, nada aconteceu. Veja, em 7 dias o juízo veio. Se ao menos, ouça agora, ao encerrar, se eles, ao menos no tempo de Noé, tivesses reconhecido este sinal, se eles tivessem tão somente reconhecido, agora vou encerrar, se eles tivessem tão somente reconhecido este sinal, o mundo naquele dia, isto, Deus provou aqui, pela leitura da Escritura, ainda agora, ele destruiu aquelas pessoas que não creram. Veja, não sem misericórdia. A misericórdia foi enviada a eles por meio de um profeta. E eles não creram nisto. Deus é misericordioso, porém, ele envia misericórdia, porém, eles não a recebem, ou a receberam. Ele sempre envia misericórdia primeiro. Então a chance é dada para todos. Por isso que essa chance, essa misericórdia, ela é revelada através da própria pregação do Evangelho, a oferta que Deus dá, mostrando para a pessoa que a chance para ele, porque cada um tem uma alma por dentro, todas as pessoas têm uma alma, e o irmão Brando descreve, nós estamos gravando o Sonho Certo, tem alguns programas, o irmão Brando mostrando, é lógico que ele toma a princípio, ilustrando uma mulher, mas depois ele diz, isso é válido tanto para homens como para mulher, de como as pessoas vão rejeitando, Deus vai rejeitando, e então a mente, ela fica cauterizada, o intelecto, e a ponto da pessoa não ouvir mais a voz da sua alma. Então você vê, então muita pessoa, isso é errado, às vezes a pessoa, se ela percebe que ela está um pouco errada, ela tem vergonha, ela esconde,
né? Ela esconde. Às vezes, moças e mesmo rapaz, depende da condição que ele está, quando você chega, fulano está aí, ele esconde, até que ele consiga consertar aquilo. Se não está com a veste adequada, não esconde, com vergonha. Isso prova ainda que a alma dele está trabalhando. A alma dele está trabalhando, a alma dela está trabalhando. Então ela tem aquele respeito, aquela vergonha, aquele temor. Mas você vai vendo com o tempo, aquilo acaba. Aquilo acaba. Acaba que você vê pessoas que ontem foi da mensagem, que conheceu, hoje você encontra elas, mulheres que, misericórdia, né? Elas não têm o pingo de vergonha, de temor mais, acabou. E outros até vão fumando, e assim por diante. Então é uma coisa, o profeta então diz, a alma dela distancia. A alma não fala mais. E essa alma se silencia, porque não vale a pena mais. E esta alma só vai voltar a ela novamente na hora da morte. Talvez quando ela estiver lá no hospital, a alma volta nela. E lembra ela. E diz o profeta, então quando a alma volta, às vezes a pessoa está até quieta no hospital, de repente ela dá um salto, ela dá um grito. Meu Deus, estou perdida. E começa aquela agitação, diz o profeta. E aí a enfermeira, o assistente, corre, chama o doutor, e o doutor deu uma injeção para ela, deu um acalmante, né? Ela está agitada. E o profeta diz, aquela injeção impede ela até de confessar os seus pecados. E quando ela quer confessar, ela quer jogar para fora, outra injeção nela. Até que o diabo vem e lhe arrebata, diz o profeta. Mas isso acabou ali? Aí o corpo fica inerte na cama. Aí vem alguém e diz assim, ainda bem, graças a Deus que ele descansou. Ela descansou. Será? Será que descansou? Às vezes nós temos que ser mais realista, mas é momento de sentimento. Será que descansou mesmo? Vamos ver a Bíblia, será que descansou? Será que ela estava no caminho estreito? Será que estava vivendo a palavra? Porque a parábola de Jesus em Lucas 16 revela para nós. Quem sabe muita gente falou, graças a Deus o irmão fulano tal descansou. E descansou, ele estava na maior agonia do outro lado. E talvez coisa que ele nunca tinha pensado nos seus irmãos, estava pedindo para mandar alguém aqui, avisar os seus irmãos para não ir para lá também. E o profeta, e esta alma segue a pessoa por milhões de anos. E é uma perturbação, porque não tem mais que uma perturbação do que receber uma acusação o tempo todo, né? Quando faz uma coisa que não dá certo, né? O homem faz, ou a mulher, e aí fica um no ouvido do outro. Toda hora está falando, eu falei para você não fazer aquilo. Mas você é teimoso. Passou um momento novo, está de novo no ouvido. Está vendo aí? Ó? Foi por causa daquilo que você fez. E aquilo vai injuriando, aquilo vai injuriando. Sempre lançando em rosto aquilo, sempre lançando aquilo, sempre lançando aquilo. E do outro lado isso é diferente, a alma não vai cessar um minuto de lançar aquilo na pessoa. E aquela alma que era amiga, que queria o bem da pessoa, agora passa a lhe condenar, porque ele é culpado de estar lá. Ele é culpado de estar lá, porque ele não deu ouvido à alma, porque a alma do homem não engana ele. O espírito do homem pode enganar ele, mas a alma não engana. A alma mostra o que é a realidade, que está errado. A sua alma não te engana. Ela sabe que essas coisas estão erradas.
E ela te acompanha lá no seu estudo, lá no colégio, ela te acompanha lá no seu trabalho, aonde você for, ela te acompanha e ela está te avisando, isso não está certo, você sabe que essa amizade não está certa, você sabe que essas coisinhas começam, esse namorinho começa a não estar certo, essas coisinhas, e tudo esse relacionamento, a alma sabe e ela adverte a pessoa. Adverte. E tanto é que a pessoa começa a fazer escondido. Porque ela sabe que a alma falou para ela e ela sabe que está errado. Aí ela começa a fazer as coisas escondido. Escondido. Você vê, o mundo esconde alguma coisa aí fora? Não, o mundo, da maneira, as mulheres não escondem nada. Por quê? Porque a alma já nem condena mais isso, não tem condenação nenhuma mais. Mas a pessoa depois começa, escondido. Mas vai indo até que começa a fazer aí, ao público aí, né? Antes só fica nas sombras, escondido nas sombras. Depois, né? Não importa mais se a luz está acesa, se é apagada, não importa mais. Antes só praticar aqui no escuro, escondido. Mas depois, né? Depois não tem mais problema mais. É a condição, mas isso tudo lá. Então a alma alcança ele e fala. Mas as injeções, às vezes, atrapalha então aquilo. Mas seguimos aqui só mais um pouquinho. E eles, se tivessem conhecimento que este sinal era o sinal do fim do tempo, e quando eles não creram nisto, Deus é misericordioso, porém, Ele enviou a misericórdia, porém, eles não a receberam. Ele sempre envia misericórdia primeiro. E se eles tivessem reconhecido que esse sinal era o sinal do fim do tempo, e quando eles viram, e de repente a salvação cessou, e ninguém vê, simplesmente, antes de mais nada, você fica sabendo que a porta foi fechada. Se eles... houve somente uma pessoa que reconheceu esse sinal. Este foi Noé. Seu grupo, este foi o único que reconheceu. Quando esta porta se fechou, de repente, Noé soube que era o fim. E ele soube isto mesmo. E se você tão somente reconhecesse o sinal. Então é uma oferta de Deus. Uma oferta. Mas eles lançam a oferta e dizem assim, é por tempo determinado, né? É? Ou enquanto durar o estoque. E aí a pessoa chega lá e diz, eu vim aqui ter um produto em promoção, e acabou. Ou terminou a promoção ontem, a oferta terminou ontem. Bom, era 10 e hoje é 20. Então, essa promoção de Deus, essa oferta de Deus para o mundo de salvação, né? Salvação. Salvação. Então, a noiva sempre chega a tempo. A noiva chega. Por isso que a salvação, Deus tem nos dado, né? Pela sua graça, é algo maravilhoso. Oh, se eles tivessem tão somente reconhecido esse sinal. Quando eles viram este entrar ali, que estivera lá em cima com Abraão, e se eles tivessem tão somente reconhecido que aquele moderno Billy Graham, daquele dia, desceu ali, e ele e um Oral Roberts, e pregaram essa mensagem, aquelas pessoas cegas, se eles tão somente reconhecessem que aqueles artigos metodista ou batista justo lá no passado havia sido um sinal para aqueles daqueles dias. Logo quando os pecados o afligiam, sua própria alma, então no que os metodistas e batistas se converteram, como fez Ló? A mesma coisa, porém o justo para fora dali. Saiu seguramente. Se foi quando Billy Graham desceu, e eles indo buscar uma decisão, mascando chiclete,
veja, cutucando uns aos outros, rindo, cabelos curtos, curtos, com caras completamente pintadas, e nem mesmo faz um pequeno movimento acerca disto. Volta no dia seguinte, Billy disse: tenho 30 mil disto. Volto no ano seguinte, e Billy disse: tenho 30 mil. E volto dentro de um ano, e nem mesmo tenho 30. Eu tomei uma decisão, e eu não vou para o inferno, eu vou para o céu, continuando a andar penosamente em pecado. Se ele estivesse tão somente... Então o evangelho sendo pregado com o poder e sinais, maravilhas, com a coluna de fogo sobre isto, e tudo prosseguido perfeitamente, e veja, e predito, e relatado, se eles disseram, um bando de santos oradores, e telepatia mental, e alguma classe de espírito de feiticeiro, um demônio, e tudo o que isto é, não creia nisto, não está em nossa organização, nós não temos nada a ver com isto. Se eles tivessem tão somente reconhecido o sinal, veja, então, Jesus disse que eles sabiam diferenciar a face do céu. Dependendo do jeito que estava a face do céu, eles já podiam diferenciar, dizer amanhã haverá bom tempo, amanhã haverá temporal, haverá chuva e tal. Eles sabiam, mas eles não pôde conhecer o sinal da vinda do Messias. Jesus disse: se tu tivesse tão somente reconhecido o teu dia, Jerusalém, se tu pudesse ter tão somente reconhecido, porém disse, agora tu és deixada para os seus. Vê, se tu tivesse tão somente reconhecido, porque a coisa é deixado passar por alto. Jesus falou para Cafarnaum, Corazim, veja, e chegou a falar assim: se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feitos os sinais que foram feitos em Cafarnaum e Corazim, eles teriam se arrependido. Sodoma teria se arrependido, se convertido. Tinha sido feitos os sinais que Jesus fez lá neles, e eles mesmo com todos aqueles sinais, não se arrependeram, não se converteram. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te cobrir como a galinha faria a sua ninhada, veja, dos juízos, que logo hão de vir, porém, tu não reconheceste o teu dia, tu que apedreja os profetas, e mataste o justo, se tu tivesse tão somente reconhecido o teu dia, se tu tivesse tão somente reconhecido e tivesse estado ao nível da tua escritura, e reconhecido que a minha vinda foi um sinal de teu fim, agora tu estás cega, agora tens sido repreendida, teu tempo terminou isto mesmo, se tu tivesse tão somente reconhecido o tempo. Mas a rejeição vem, rejeita, e às vezes passa. Então Cafarnaum, o profeta mostrando a história, é uma cidade marítima, daí a 100 anos ela se afundou. Se afundou. 100 anos depois que Jesus falou aquilo, ela... Vocês vejam bem. Olhe, quando Jesus fez esta declaração, o mundo continuou indo adiante, vê? O mundo continuou indo adiante, normalmente. Por quê? Pois eles não reconheceram a hora deles. O mundo continuou indo adiante. Quando Noé entrou na arca, o mundo continuou a se mover adiante. Os escarnecedores daquele dia, eles ainda tinham festas de sexo. Eles ainda comiam, bebiam, casavam, faziam as coisas que eles fazem hoje, bem exatamente, normalmente. Aquele velho santo rolador fechou a porta. Ora, vocês já ouviram falar de tal coisa?
Vocês sabem o que eles dizem? Que todos nós vamos ser afogados. Tolice! Onde está a água? Ele está falando que todos nós vamos ser afogados. Vamos fazer um curso de natação, vamos aprender a nadar, porque se acontecer mesmo, pelo menos nós podemos sair nadando e ir para algum lugar de refúgio, né? Mas é bobagem. Onde se viu isto? Dizer que vai vir uma inundação, vai vir um dilúvio, todo mundo vai morrer afogado. Onde se viu isso? Falar que vai vir fogo do céu e que vai queimar essa terra, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Não, isso é só para essas gentinhas sem conhecimento, sem, educação, sem isso, sem aquilo, não entende a ciência. Escarnecedor nos dias de Noé. E assim será na vinda do Filho do Homem. Muito bem, Noé reconheceu o sinal, a mesma coisa nos dias de Ló, e as mesmas coisas nos dias de Jesus, e assim é hoje. Eles escarnecem pela última vez. A mesma coisa em Sodoma, eles jamais reconheceram. Quando esse mensageiro se encontrava ali, a mensagem de Deus, eles somente riram deles e tentaram pervertê-los, os seus próprios atos. E isto mesmo, entrem e se una conosco, seja um de nós. É isto mesmo, entre e una-se conosco, seja um de nós. Você será um dos companheiros. Vamos, una-se conosco. Vê? Eles jamais reconheceram o sinal deles. Então, a oportunidade vem para todos, chega para todos, nós sabemos disto, né? E as pessoas rejeitam. A pessoa tem a oportunidade. Da mesma forma que ela fez o mal, ela pode ter feito o bem. Mas a escolha determina o destino. Da mesma forma que se faz o mal, pode fazer o bem. É a mesma coisa. O mesmo pedido que a filha de Herodia fez, ela podia ter feito um outro pedido. Podia ter feito. Ela estava com poder na mão. Poder de decisão foi colocado na mão dela. Como poder de decisão é colocado na mão de cada um de nós. Você não depende de ninguém para decidir. Eu não dependo de ninguém para decidir. O poder de decisão está nas nossas mãos. E Salomé tinha o poder de decisão na mão. O rei já havia decretado, o rei já havia determinado. Mas já pensou? Se ela tiver lá dentro dela uma semente de Deus, ela podia mudar o cenário lá no palácio, no clube do palácio de Herodes. Ela podia ter mudado o cenário. Quando a própria mãe, vê se fosse uma cristã, vê se tivesse Deus, que conselho que ela teria dado para a filha? Minha filha evita isso, mas que conselho que as mães estão dando para as filhas quando elas saem hoje aí fora? Está nas propagandas na televisão, a própria mãe divertir, minha filha lembrou de pegar o preservativo, lembrou de pegar lá? Não vai ser isso, minha filha. Incentivando o pecado, é a condição do mundo. E depois não queremos a desgraça, não queremos a destruição, não queremos que nada aconteça. Vocês acham que é a condição do mundo é por culpa de Deus, porque Deus é mau? E a coisa vai ficar pior ainda? Não. O povo está semeando isto. Mas vê se aquilo é o conselho de uma mãe, de Herodia dar aquela mãe para sua filha. Mas se ela tivesse um bom senso de Deus, dizer, minha filha, já que você teve essa oportunidade na vida, pede para Herodes soltar o profeta de Deus, para que ele continue pregando essa verdade. O povo precisa de ouvir essa verdade. E o único que tem coragem de pregar essa verdade é João Batista. Porque ninguém tem coragem de pregar isto.
pregar o batismo, pregar essa verdade. Não tem coragem de pregar. O único é João Batista. Então, pede para soltar ele. Irmão, ela teria mudado o destino dela. Teria mudado. Chegar a dizer assim: eu quero que você solta o profeta João Batista, o profeta de Deus. Dê liberdade para ele pregar. E ajuda ele. Se ele precisar, ajuda ele ainda. Ela estava com a coisa na mão ali, ó. O que ela pedisse. O rei falou, tem a metade do reino. Ela podia ter pedido. Mas às vezes a pessoa recebe uma oportunidade dessa e acaba desgraçando as suas vidas com petições erradas. Mas em vez disso, ela pediu a cabeça do profeta. Então Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista e trouxe e entregou para a moça. É isso que você quer? Está aí. E daí ela segue. Gerou família, e aí vem a desgraça. E diz a história que 70, mostra na invasão dos Estados Unidos, 70 mulheres descendentes daquela menina morreram prostituta e enforcadas. Destino. Ela determinou ali o destino dela. Selou. Como Geazi fez. Quando foi correr atrás daquilo que o profeta tinha rejeitado lá, em 2 Reis. Você vê que quando o profeta Eliseu chamou ele mentiu, ele tentou disfarçar, né? Que havia escondido lá na sua casa as peças de roupa lá e as coisas. E ele diz: não, seu servo não foi em nenhum e nem outra parte. O profeta diz: rapaz, o que é isso? Não, porventura não foi com você o meu coração? Quando aquele Ciro desceu do carro, veio ao seu encontro correndo, era tempo para isso, Geazi. Para você envolver nessas coisas, quando o tempo está tão próximo, não é tempo para essas coisas não, gente. É tempo de consertar a vida, é tempo de pôr em ordem as coisas, é tempo de acertar tudo, de confessar tudo. É tempo para isso, porque o Senhor está voltando. Mas você foi atrás de outra coisa, Geazi. Portanto, a lepra de Naamã vai pegar você, tá? E a sua semente. Veja, vai pegar você e a sua semente. A lepra de Naamã, que tinha ficado lá no Rio Jordão, vai pegar você. E ele já saiu da hora leproso daí, com a lepra de Naamã. Leproso. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Então a decisão está nas suas mãos. Vocês guarda isso, as crianças guarda isso. Talvez você diga: mas eu sou novo ainda. Mas você vai chegar à idade e a responsabilidade vai ser jogada na sua mão para decidir se vai ser um cristão, se vai ser batizado em nome de Jesus Cristo, se vai viver fiel à palavra de Deus. Essa decisão vai na mão de cada um. Os adultos têm essa decisão nas mãos. Vocês, os adolescentes, mocinhas, vocês vai ter que, chega essa hora, Deus coloca, agora está nas suas mãos, a partir de hoje é com você. Dever dos pais trazer os filhos para a igreja. Trazer. É dever dos pais, é obrigação. E às vezes os filhos podem sofrer também por culpa dos pais, por não ensinar. A tendência é fugir, A tendência é fugir. A tendência é não vir. Mas o pai deve trazer, não, você vai na igreja. Você não se manda ainda. Mas não, que a menina não quer vir, então deixa. Que a menina não quer vir, deixa. Então ele vai crescendo assim, já deu de novo, com essas decisões erradas. Decisão errada, porque uma decisão de não querer vir na igreja é uma decisão errada. Mas que o pai já aceita, a mãe aceita desde novinho. Desde novinha. E aquilo cai nas costas dos pais. Ele vai pagar por aquilo, o pai vai pagar por aquilo, a mãe vai pagar por aquilo, porque a decisão errada dela está dependendo do pai, da mãe, porque ela não tem tempo ainda de decidir.
Ela não está em tempo de decidir ainda. Então o pai é responsável. Não, você vai para a igreja assim com o papai e com a mamãe. Você não vai ficar em casa sozinha. Porque você não tem idade para isso. E até se a lei chegar lá e pegar ela na casa certa, vai dar problema para ele. Ele não tem idade. Então você vai para a igreja. Mas eu não quero ser crente. Eu não estou falando para você ser crente. Estou falando para você ir para a igreja com o papai. Pronto, acabou. Estou mandando você ser crente. Ser crente depois que você chegar à idade. Aí você vai decidir se você vai ser crente ou não. Mas agora você vai para o papai, para a igreja, vai com a mamãe. Agora, quando chegar à idade, você decide se você quer ser crente ou não. Aí é com você. Então esta é a norma. E por isso a Bíblia diz, cria o seu filho no caminho do Senhor. E mesmo depois de grande, isso não sairá dele. Ainda que ele saia disto, mas não vai sair dele. Não vai sair dela. Ainda que seja um dia quebrado num acidente na rua aí, ou lá no hospital, num balão de oxigênio, ela vai lembrar disso. Não, mamãe me ensinou o correto. Papai me ensinou o correto. Eu estou aqui por minha culpa. Não é a culpa do papai, não. Mas que tal estar naquela condição lá, dizer, não, eu estou aqui por culpa do meu pai. Ele nunca esforçou. Ele deixou eu ver livre, ele não me esforçou. Minha mãe. Como nós vimos uma história daquele preso, sentenciado à morte. E quando estava para ser morto, aí deram aquela oportunidade de fazer o último pedido lá, né? Ele disse, não, eu queria ver a minha mãe pela última vez. Então chamaram a mãe. Aí quando a mãe chegou, ele foi dar um beijo na mãe e deu uma mordida no lado do rosto e arrancou um pedaço. Aí veio a pergunta, mas por que você fez isso? Para o último dia você está vendo sua mãe? Eu disse, não, porque ela é culpada, Deus está indo para a forca agora. Porque se aquela primeira vez que eu cheguei com aquela coisinha lá em casa, roubado, ela tinha me dado uma surra, me corrigido e ter feito eu ir lá devolver aquilo, eu não teria continuado. Mas foi bem aceito. Então por isso eu estou aqui hoje. Mas o outro moço desviou, saiu do meio da família e foi embora. Mas você vê os ensinamentos, não sai dele. E diz a história que ele estava dentro lá de um bar, bebendo, com mulheres à sua volta, e de repente um relógio de parede, esse relógio antigo, começou a bater, né? Sabe que todo mundo já deve ter visto que esse relógio de parede, que ele vai batendo. Então, 1h da manhã ele dá uma batida, né? 2h, 2, né? Até que chega a hora que ele vai dar 9, 10 batidas. Marcando a hora, quantas horas são. E tinha um relógio daquele na casa deles, onde ele foi criado, na casa do pai. E todo dia, quando era tal hora, já era costume da família, quando dava tal hora, por exemplo, 9h da noite, ou 8h, o pai já estava ali, e reunia os filhos para orar, ler a Bíblia, e parava ali o relógio, quando dava, naquele horário o relógio batia tantas vezes. Pam, 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 até da hora. E ali o pai começava, orava com a família e tal. E um filho demandou da família e foi. Aí lá naquele bar, festejando, todo mundo rindo, alegre, feliz. De repente o relógio, pam, pam. Ele debruçou da mesa e caiu em choro. E veio lá uma mulher e perguntou para ele o que era e tal. Aí ele disse, na casa do meu pai nesta hora, a minha família toda está reunida em volta de uma mesa. Só eu aqui. Todos ali. Porque aquilo que ele havia aprendido em casa, mexeu lá dentro. Veja, então isso não sai, tudo aquilo que é ensinado. Então que Deus me abençoe. Deus abençoe a todos nós, né? Abençoe. Eu me lembro, creio que foi a última visita que eu fiz para uma irmã. Estava nas últimas, creio que não sei se é a última ou a penúltima visita, e ela teve um tempo fora, né? E
Depois, já quando descobriu que estava doente, a gente foi lá fazer uma visita, e ela me disse, eu estava deitado aqui, e eu me lembrei de algo que o Senhor pregou há muito tempo atrás, quando eu era ainda moça, solteira, as novas, o Senhor pregou, aproveite, venha aos cultos, porque poderá chegar a hora que o Senhor vai desejar vir e não poderá. Ela disse, isso chegou para mim. Isso chegou para mim. Fiquemos de pé, meus amados, Deus abençoe. À tarde nós estaremos aqui às 18 horas para mais um culto, Deus assim nos permitindo. Pastor Claudenildo, faz uma oração para nós neste momento. Oh, graças a Deus. Senhor Jesus, nosso Pai eterno, o que nós acabamos de ouvir, Senhor, isso veio da parte do Senhor. Estamos agradecidos, estamos gratos pelo que nós ouvimos, Senhor, e aprendemos, e possamos colocar em prática, Senhor. E pedimos isso no nome de Jesus Cristo. E o Senhor nos ajude, Pai, a colocar isso em prática, Senhor. Colocar isso na nossa alma, em que nós possamos ouvir a voz da nossa alma, Senhor, porque ela nos adverte em todos os momentos. Deus amado, obrigado, Senhor, por tudo que nós acabamos de ouvir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor nos conceda graça e força em mais uma vez, ó Pai, nesta manhã. Cremos que isso continua, Senhor, não para por aqui. E isso continua avançando, ó Pai, crescendo em nossos corações. No nome de Jesus Cristo, continue abençoando o teu servo, pastor João Mendes. Dê saúde e graça a ele, Pai, para que ele possa continuar nessa jornada, Pai, combatendo o bom combate e guardando a fé, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo. Aleluias. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Então, que Deus abençoe a todos, né? Até às 18 horas. Que a graça de Deus acompanhe a todos vocês.